Olá, tudo bem? Eu sou Frank da Cruz, o seu anfitrião, e sejam bem-vindos ao o seu canal para você que gosta de histórias de assombro, assim como eu. O conto de hoje foi enviado por um seguidor, ou melhor dizer, por um de nossos rastreadores, e esse conto se intitula O Amigo Cão. Bem, antes de qualquer coisa, antes de iniciarmos nosso conto, vamos tomar um gole do nosso delicioso café, que não é um conto sem uma xícara de café. Saúde. Bem, o conto de hoje se passa em meados de 1993. Foi enviado por um seguidor e se passou com a sua família. Por isso, não vamos dizer os nomes, não é mesmo? Do seguidor, do rastreador, melhor dizer, que mandou este conto. Vamos trocar os nomes, não é mesmo? Colocar nomes fictícios para manter a identidade do nosso rastreador que mandou para nós por e-mail este conto. Bem, vamos então aos rastros. Amigo. Esse conto se passa em meados de 1993, aonde uma família tinha ido acampar em uma chácara, em um sítio de um conhecido. Bom, foi o pai, o filho, o tio e os primos. Foram passar o final de semana nessa chácara, pescar e passar um final de semana em família. Mal sabiam eles da aventura que teriam. Bem, eram todos adolescentes nessa época, entre 14 e 16 anos. E eles eram acostumados a pescar, a caçar, e eles levavam com eles cetras. Para quem não conhece, bulldogs, cetras de elástico de soro, com pedras. No caso deles, conta ele, que não eram pedras, eles usavam búlicas, bolinhas de gude enroladas no barro e deixadas secar, porque diria ele que tinha mais precisão no tiro e não variava e dificilmente ele errava uma estilingada. Bom, esses jovens chegaram a esta chácara junto com seu pai e com seu tio, montaram o acampamento e logo foram eles fazer um rastreamento de todo o local. Esse lugar era aqui mesmo na cidade, em São José dos Pinhais. Era um pouco retirado da região urbana. Era uma região rural com várias plantações de milho, soja também. Bom, o que aconteceu? Ao cair da tarde, eles resolveram fazer um rastreamento por todo o local. Foram avisados pelo pai e pelo tio tomarem cuidados na região e não se afastarem demais. E assim foram os nossos jovens rastrear todo o local. Como eu estava dizendo, essa chácara, esse sítio, era bem retirado da região urbana. Era bem retirado, havia várias plantações, tudo, lugar muito bonito, ainda muito preservada a natureza, quase intocável, a não ser por várias plantações que por ali existiam. Era uma chácara muito bonita. Ao fundo existiam vários tanques e cavas, da onde, algum tempo atrás, eles tinham retirado areia para uma construção e se formou um buraco, onde se encheu de água e são chamados de cava. Bom, eles armaram os anzóis, tudo isso, os pais, né? O pai, o tio foi armar os anzóis e os jovens foram catar lenha. Bem, eles estavam rastreando todo o espaço, conhecendo todo o lugar, quando de repente eles notaram ao longe uma figura estranha. Já era finalzinho da tarde, comecinho da boca da noite escurecendo, eles notaram uma figura estranha. Era um cachorro. Eles ficaram um pouco preocupados, mas enfim, um cachorro eles podiam afugentar,
jogar uma pedra, jogar uma lenha. E eles notaram que aquele cachorro sentou-se e ficou olhando para eles, ao longe, durante um bom tempo. Eles notaram que eles continuavam a catar lenha e o cachorro continuava observando e acompanhando eles. Eles paravam, o cachorro parava. Eles continuavam, o cachorro continuava. Parecia que estava observando, cuidando deles. Eles não sabiam bem qual era a intenção daquele animal, daquele cachorro, daquele cão estar observando os dois. Bom, aquele cão foi se aproximando, e de súbito saiu correndo atrás deles. Não latia, apenas correu atrás, rosnou e correu atrás deles. Bem, os adolescentes saíram correndo e foram em direção a uma cava, a um tanque que ali havia. E nesse tanque existia uma árvore grande que dava com galho que ia em direção ao tanque. Eles pegaram, subiram pelo tronco e ficaram em cima daquele galho. O cão veio correndo, apoiou-se com as duas patas no tronco da árvore e ficou latindo para eles, rosnando. Os jovens, mais que rápido, abriram seus bocós, tiraram. Bem, o que era o bocó, né? Era uma bolsa onde eles carregavam pedras, as atiradeiras, as cetras. Abriram, pegaram as atiradeiras, as cetras e, sem parar, descarregaram o bocó de pedras em cima do cachorro. E o cachorro nem se mexia. Quanto mais eles atiravam, com mais raiva o animal ficava e ia para cima deles. E eles descarregaram o bocó todo e ficaram sem pedra nenhuma. E olha que eles tinham munição para mais de 30 tiros de cetro, conta um deles. De repente, eles escutaram ao longe um grito. Era o grito do pai do mais velho, chamando para voltar para o acampamento. O cachorro notou, ouviu o grito e saiu de súbito para o meio do mato e desapareceu. Os dois jovens ficaram em cima da árvore por mais uns 5 minutos e o cachorro não voltando, eles desceram da árvore e foram em direção ao acampamento. Chegando lá, encontraram os pais, tanto o tio e o pai, furioso com eles, extremamente nervosos e bravos. Calma, eu já conto por quê. Saúde. Extremamente furiosos com eles, pois contava a eles que há poucos eles tinham encontrado um senhor que ali estava pescando com uma tarrafa jogada no ombro. Tarrafa, para quem não sabe, é uma espécie de rede, onde é arremessada na água, ela se fecha em cima dos cardumes e o peixe é puxado. Com a tarrafa no ombro, era um senhor bem idoso, descalço, com uma calça dobrada, arregaçada até perto dos joelhos, uma blusa quadriculada e um chapéu de palha e um paeiro na boca. Conta o pai e o tio, que esse senhor estava deveras zangadíssimo com a atitude dos jovens, pois contava ele que os jovens haviam maltratado o seu cachorro, que os jovens haviam atirado pedras e machucado o seu cachorro. Bom, os adultos estavam muito nervosos com os dois adolescentes, pois o dono da chácara tinha concedido a eles a liberdade de passar a noite ali, e como eles iam aprontar uma dessa e machucar o cachorro? Tomaram um tremendo sermão, ficaram de castigo, as cetras foram recolhidas e eles ficaram emburrados até a metade da noite. Mas tudo se ajeitou, tudo se passou, eles se desculparam e continuaram a pescaria. Durante a noite, eles iam revistar os anzóis várias vezes. E várias vezes, os dois adolescentes iam ao longe, perto da margem do lago, do tanque, a figura de um cachorro sentado, observando a todos. Ele não se mexia. Dava só para ver aquela figura no escuro, com os dois olhos vermelhos faiscantes. Conta eles que o seu tio, contam dos jovens que seu tio e seu pai
foram revistar os anzóis, já era mais ou menos 00:30, 1h da manhã, e dizem que novamente encontraram aquele senhor que estava tarrafiando, tal qual anteriormente, com as calças arregaçadas, camisa xadrez, chapéu de palha e a tarrafa nos ombros. Só que o diferencial, ele não carregava peixe nenhum e ele estava sentado à beirada de uma canoa, na beirada do tanque. Os adultos chegaram ali, conversaram, trocaram ideias, falaram como é que estava a noite, como é que estava de peixe, os tipos de peixes que existiam ali. Ele explicou tudo, que naquela região ali ele encontrava mais traíra, tilápias, tinha um pouco de bagre também, né? Cascudos também, mas o forte ali mesmo naquele tanque que eles estavam era a traíra, ou famoso conhecido como peixe-lobo. Conversa vai, conversa vem, eles terminaram de conversar. Os adultos até convidaram o senhor se eles queriam ir até o acampamento, tomar um café ou tomar uma caipirinha que eles estavam tomando. Esse senhor negou-se, falou que ia chamar o cachorro dele, já tinha que voltar para casa, porque se fazia era muito tarde já para ele estar ali, e sozinho, não é mesmo? E o mais interessante, ele estava no escuro, sem lanterna alguma, sem lanterna, tocha, lampião. Ele caminhava na escuridão, na penumbra. Bem, os adultos voltaram para o acampamento e lá estavam os jovens, esperando o tio e o pai. E eles vieram contando que novamente encontraram aquele senhor e o senhor tinha falado que o cachorro não tinha se machucado, enfim, estava tudo bem, tudo certo, mas ainda ele estava chateado por as crianças, pelos adolescentes, terem ainda judiado do cachorro dele. Bom, a noite foi se passando, eles continuaram pescando, os jovens, em determinado momento, voltaram a ir catar lenha, e no mesmo lugar eles enxergavam a figura daquele cachorro, sentado e cuidando. Ele ficava olhando para o tanque a todo momento, como se estivesse esperando algo. E ao longe eles ouviam o barulho de um arremesso, como se estivesse jogando uma tarrafa, uma rede em cima da água. Ao longe eles ouviam, mas eles não viam ninguém, só ouviam o barulho a todo momento. Eles voltaram para o acampamento com lenha, a noite foi se passando, o restante da noite foi muito agradável, ninguém viu nada, e amanheceu o dia. Eles desmontaram o acampamento, pegaram alguns peixes naquela noite, e o pai de um dos meninos achou por melhor ir até a casa do dono da chácara, que era ali perto, uns 4 quilômetros para cima dos tanques, para pedir desculpas e ver como é que estava o cachorro daquele senhor, se o cachorro estivesse machucado, se o cachorro tivesse sofrido alguma coisa, eles iriam talvez pagar o tratamento do cachorro, pagar a medicação, levar ao veterinário, fazer alguma coisa em forma de se desculpar pelo atrevimento dos jovens. Chegando nessa casa, bateram na porteira, entraram, o dono da chácara os recebeu muito bem, conversaram, convidou eles para tomar uma xícara de café, e papo vai, papo vem. Aí um dos pais dos meninos mencionou o ocorrido, que eles tinham, digamos assim, maltratado o cachorro do senhor, do chacreiro dele, que morava ali, né? E que ele já tinha conversado com o chacreiro por várias vezes durante a noite, que o cachorro estava bem, mas ele resolveu passar ali para falar com ele, né? E se desculpar pelo ocorrido. Mas, pasmem, o dono da chácara ficou estupefato, ficou, digamos assim, sem saber o que dizer e o que fazer. Aí sim, ele contou para todos que ele não tinha nenhum chacreiro ali. Naquela noite não tinha nenhum outro pescador, nenhum senhor, nada ali. Só estavam eles, não tinha mais ninguém no local. Mas o que acontece? Há uns 10, 12 anos atrás, naquele mesmo local, havia acontecido um fato muito estranho.
E um fato que marcou a chácara dele desde aquela ocasião até os dias atuais. Fato este que ele não comentava porque afastava as pessoas dali. O que aconteceu? Determinada ocasião, ele tinha um chacreiro. O nome dele era Sr. Antônio. E o Sr. Antônio era um pescador nato. Adorava aquelas águas. Sempre vivia com as calças arregaçadas, descalços, com camisa xadrez e chapéu de palha na cabeça e uma tarrafa nos ombros, aonde ele pegava a canoa e ia tarrafear nas cavas, nos tanques, nos arredores dali. E sempre foi assim. Mais uma bela tarde, ele estava de pé na beirada do barco, no meio do tanque, na beirada. E o que aconteceu? Ele estava na ponta da canoa. Quando ele estava na mão com a tarrafa, ele foi fazer um lance de jogar, ele se desequilibrou e acabou se enrolando na tarrafa e caindo na água. Aquela parte do lago era muito funda e ele não conseguiu nadar direito e não conseguiu se desvencilhar da tarrafa e começou a afundar e voltar, afundar e voltar. Nesse meio tempo, o cachorro dele, que ficava sentado na beirada do tanque, observando tudo, veio correndo, se jogou na água e foi nadando até ele. Chegando lá, ele se agarrou no cachorro e afundaram os dois juntos. E nunca mais foram vistos. Foi chamado os bombeiros, eles fizeram várias buscas, mas nunca encontraram o corpo do senhor, tampouco do seu cachorro. Moral da história, contavam todos que eles foram tragados pelas águas daquele lago e nunca mais ninguém tinha visto eles. A não ser em algumas ocasiões, quando haviam pescadores ali que encontravam durante a noite aquele senhor tarrafiando, ouviam o seu cachorro sentado tomando conta do lago. Essa história se passou em 1993 e o nosso seguidor conta que marcou sua infância. Conta a lenda que esse senhor morreu abraçado, afogado, com o seu melhor amigo, o seu amigo cão. E os dois, dizem que os dois vagam até hoje naquelas redondezas, cuidando dos lagos, cuidando das cavas e aparecendo para pescadores incautos. Esse foi o conto desta noite, o Amigo Cão. Até quinta-feira que vem, às 21h30, com mais um conto dos Rastros do Além.